E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou falar de um livro que trata de um assunto que eu acho que já passou pela cabeça de qualquer pessoa que gosta de livros, que é abrir uma livraria independente. Sabe aquela livraria de bairro com curadoria de livros, com evento com escritores, com clube de leitura e que tem um café do ladinho ou mesmo dentro da livraria? Pois é disso que fala este livro aqui, o Bem-vindos à Livraria de Ryunandong. E desculpa se eu tô assassinando a pronúncia, mas é que eu realmente não tenho nenhum conhecimento de coreano. Esse aqui, ele é um livro de ficção, é um romance de uma escritora coreana chamada Hwang Bo-heum. Também não sei se eu tô pronunciando certo, tá? E eu vou parar de pedir desculpa pela pronúncia porque vai ser ladeira abaixo pra dizer o nome dos personagens, tá? A protagonista desse romance aqui é Yeon-ju. Ela tinha um emprego corporativo onde ela fazia muito dinheiro e ela largou esse emprego para abrir essa livraria. E ela largou esse emprego corporativo que ela tinha porque ela não aguentou a pressão e o estresse. E isso teve muitas consequências na vida dela, que inclusive levou ao fim do casamento que ela tinha. Porque basicamente, o marido não aceitou que ela queria mudar de vida. Eu de início achei que não ia gostar muito do livro, porque o início dele meio que parece assim uma autoajuda e eu tenho um certo ranço com autoajuda, mas depois ele engrena. Não é assim uma história incrivelmente envolvente, sabe? Mas para nós que gostamos de livros e desse ambiente de livraria, não tem como se afeiçoar à história. E além da protagonista que largou o emprego para abrir a livraria, nós temos outros personagens bastante interessantes. Um deles é o barista do café que fica na livraria, que ele foi um jovem assim que ele tentou por muito tempo um desses empregos corporativos, ele estudou muito para isso, mas ele nunca conseguiu o dito emprego, para decepção dos pais dele, né? Que o sonho dos pais dele era que ele conseguisse, né, um bom emprego em uma grande empresa. E eu vou ler um trechinho sobre esse personagem para vocês. Em vez disso, Min-jun, que é o nome desse personagem, queria descansar. Ele não descansava desde o ensino fundamental. Era um aluno exemplar e todos acreditavam que ele continuaria se esforçando e trabalhando duro. Ele não odiava trabalhar, mas se o resultado de tanto esforço era aquilo, teria sido melhor não se esforçar tanto. Ou seja, foi alguém assim, né, que se esforçou muito durante a vida inteira e não conseguiu o que ele queria. Ou talvez nem fosse o que ele queria, era o que os pais dele queriam. E ele vai se tornando assim um excelente barista, ele se torna assim um conhecedor de cafés, todo dia ele vai tentando, né, novos processos, novos métodos de extrair o melhor expresso. Então assim, ele encontra muito prazer e ele é muito bom no que ele faz. Então assim, ele de certa forma encontrou um certo sentido para a vida nesse emprego. E também porque a Yeon-ju, né, que é a dona da livraria, ela tenta dar um salário digno, tenta dar um horário digno, que faz com que ele tenha tempo para fazer outras coisas, como por exemplo, se eu não me engano, todo dia ele faz a prática de yoga dele, sabe? Então, ele vai tendo uma qualidade de vida, mesmo não tendo aquele emprego que os pais dele sonharam para ele. Nós temos uma outra personagem chamada Yeon-seo, que ela inicialmente ela não é bem uma cliente da livraria, ela só vai, né, e pede um café e fica lá fazendo crochê o dia inteiro, basicamente. E eu vou ler um trechinho sobre ela para vocês também. Tudo bem se eu começar a fazer crochê aqui? Eu vou ficar quieta. Não vai incomodar, vai? A primeira regra de Yeon-ju era não encarar os clientes e deixá-los desconfortáveis, mas achava difícil obedecer a regra quando se tratava dessa cliente em específico. Tudo culpa do crochê. Yeon-ju não conseguia desviar os olhos dela, o movimento das mãos da mulher a encantava. Os discos de crochê, que eram do tamanho da palma da mão, às vezes levavam um dia para ficar prontos, outras vezes só precisavam de 2 ou 3 horas para ser finalizados. Foi nessa época que Yeon-ju descobriu que o nome da cliente era Yeon-seo. E aí, assim, meio que a livraria vai deixando de ser uma livraria e vai virando um lugar de acolhimento, sabe? Tanto que eles pegam e fazem um evento onde eles doam esses discos de crochê que essa mulher faz. E as pessoas ficam super encantadas, assim. E daí, assim, não era um evento que visava lucro, porém, as pessoas foram lá por causa desses discos de crochê e acabavam comprando alguma coisa. Ah, e é importante mencionar, assim, que a livraria, ela não dá exatamente lucro. A dona da livraria, ela só consegue manter a livraria porque no emprego corporativo que ela tinha, ela ganhou muito dinheiro. Então ela podia, de certa forma, bancar meio que o prejuízo que a livraria dava. E ela também, assim, meio que tem um prazo de validade pra livraria, né? Inicialmente ela pensou só em ficar aberta por 3 anos e depois ia fechar. Outro personagem bem peculiar também é o filho de uma das frequentadoras, que ele não gosta de ler, mas que a mãe obriga ele a ir pra livraria, basicamente pra ele não ficar em casa o dia inteiro. E ele é um desses jovens que ele meio que tava nessa linha de produção, digamos assim, pela qual a própria dona da livraria passou, pela qual o barista também passou. Então, assim, e ele sabia que ele não queria aquilo ali pra ele, então meio que ele é um adolescente que tá tentando descobrir o que ele realmente quer da vida. E a história vai se desenvolvendo entre esses personagens e também nos eventos que a livraria proporciona, como por exemplo bate-papo com escritores e mesmo clubes de livro. E daí tem um trecho de um desses bate-papos com o escritor que eu quero ler pra vocês porque eu achei bem interessante. Areon, no caso, é o autor, né? Os livros não só nos fortalecem, como também causam sofrimento.
Eles nos mostram as dores do mundo que a nossa vida pessoal e limitada até então não enxergava. Passamos a reconhecer o sofrimento que éramos incapazes de ver. Quando sentimos as dores alheias com tamanha intensidade, fica mais difícil buscar nossa própria felicidade e sucesso. Por isso, acho que nós nos distanciamos de que costuma chamar de sucesso. Graças aos livros, não ficamos acima ou à frente dos outros. Em vez disso, acho que os livros nos ajudam a ficar ao lado deles. E eu acho que isso aqui é algo que eu já falei várias vezes aqui e vou continuar falando, né? Que eu acho que a leitura, principalmente de ficção, ela nos torna mais empáticos, faz a gente olhar o mundo com os olhos do outro, faz a gente enxergar as dores do outro. E aí o autor continua. Digamos que nós nos tornamos mais humanos. Concordo 100% com isso. Quanto mais lemos, mais empáticos nós ficamos. Olha aí que eu tava dizendo. Os livros nos fazem parar e olhar para as pessoas à nossa volta em vez de viver incessantemente em busca do sucesso. Por isso, acho que se mais pessoas lessem, o mundo seria melhor. E, meu Deus, eu não poderia concordar mais com isso. Aí o autor diz outra coisa que eu achei muito interessante. Eu não me lembro de todos os livros que li, mas mesmo assim, esses livros continuam me influenciando. Agora eu paro pra pensar, né? Eu acho que realmente, né, todos os livros que eu li na vida, eu realmente não lembro de todos, mas eles realmente contribuíram na construção da pessoa que eu sou hoje. Aí continuando o que o autor diz. Fiz um perfil no Instagram pela primeira vez enquanto escrevi este livro, né? Porque ele tá falando de um livro dele. Fiquei muito surpresa. Quem disse que hoje em dia ninguém gosta de ler, as pessoas lá parecem estar devorando livros em uma velocidade incrível. Aí isso aqui eu digo que também, né, é uma criação de bolha, né? Todo mundo que comenta nos meus vídeos são pessoas que gostam de ler, mas não quer dizer que isso é uma amostra fiel da sociedade como um todo, né? Fiquei convencida de que ainda há muitos leitores por aí. Lógico, eu sei que essas pessoas fazem parte de uma minoria. Um tempo atrás, li uma notícia que dizia que metade dos adultos da Coreia do Sul não lê um livro sequer em um ano. Mas acho que não devemos reclamar e dizer que isso é um problema. Não é tão simples assim. Há muitos motivos para isso acontecer. As pessoas vivem ocupadas, não têm tempo para relaxar ou paz de espírito. Vivemos numa sociedade sufocante. E aqui eu tenho que acrescentar que no Brasil é muito semelhante, né? Eu quero ainda fazer um vídeo sobre os retratos da leitura no Brasil de 2024 e realmente é isso, né? Mais da metade das pessoas não lê livros e um dos principais motivos é a falta de tempo. Acho que não podemos ficar sentados esperando que a sociedade melhore. Se mais pessoas começarem a ler, mais empáticas elas serão com as dores dos outros. Assim, o mundo vai melhorar mais rápido. E, meu Deus, isso aqui é a minha filosofia de vida e eu acho que foi por isso que eu me tornei professora, sabe? E o que eu achei mais interessante desse trecho aqui que eu li pra vocês é que parece que a gente tá dentro da livraria assistindo essa conversa com o autor, sabe? E aí tem uma outra parte que vai narrar como é que é um clube de leitura nessa livraria. Isso eu me identifico muito porque, como eu já mencionei diversas vezes aqui, eu participo do clube de leitura Leia Mulheres. Se você nunca ouviu falar, procure nessa cidade que provavelmente existe algum Leia Mulheres perto de você. Pelo menos nas capitais, eu acho que todas as capitais do Brasil existe um Leia Mulheres. E é um clube gratuito, geralmente ele ocorre em uma livraria e o grupo decide qual livro vai ler naquele mês, lê o livro e aí no mês seguinte se reúne para discutir aquele livro. Eu participo do nosso aqui desde que começou, há quase 10 anos atrás, se eu não me engano, e é um grupo fantástico e eu me identifico muito quando ela descreve aqui como que é o clube de leitura dessa livraria. Aos poucos, os integrantes do clube do livro começaram a chegar. 9 pessoas, incluindo Yeonju e o líder do grupo, Woo-shik, se sentaram em círculo. Todos começaram a bater papo casualmente. Quando alguém falava que tinha cortado o cabelo, começado a fazer dieta, que havia brigado com um amigo, que se sentira frustrado por estar envelhecendo, outra respondia que o cabelo tinha ficado ótimo, que não precisava fazer dieta, que o amigo realmente havia pisado na bola e que os jovens também se sentem frustrados. E é muito isso aqui nessa conversa casual que existe nesses grupos de leitura, porque por mais que tu vá lá só pra falar de livros, tu acaba, né, falando de amenidades, trazendo assim, né, as experiências que a gente lê no livro pra nossa realidade e a gente vai criando amizades ali. Eu tenho amizades ali, ó, que por mais que eu só veja essas pessoas praticamente só nos encontros do nosso clube de leitura, são pessoas assim, ó, que eu quero como que são grandes amigas pra mim. Então, eu acho que vai muito mais além da leitura. Esses clubes de leitura fazem a gente criar conexões. E é assim que, de certa forma, eu tento fazer falando de livros na internet também, né? Eu espero que eu consiga criar uma comunidade. E tem já algumas pessoas que eu sei que me acompanham há um tempo, que vêm, comentam nos meus vídeos, vêm conversar e tal. E isso eu acho muito bacana, porque a gente vai criando comunidades ao redor dos livros. E tem certos trechos do livro, assim, que me deixaram muito pensativa, porque são meio filosóficos
e que me fizeram pensar muito sobre mim mesma. Vou ler um desses trechos para vocês. Fiquei pensando se me tornei o adulto que queria e o que significa correr atrás dos seus sonhos. E qual foi sua conclusão? Perguntou Yeonju, transcrevendo o conteúdo da tela para a folha com as perguntas. Se me lembro bem, a mãe do protagonista diz: a felicidade só é obtida quando se abre mão de algo. Ele não conseguiu escrever, certo? Yeonju assentiu de leve. Ele não conseguia escrever e isso o deixava muito frustrado. Mas mesmo assim continuou indo atrás do sonho de escrever um romance. Por isso a mãe dele disse essa frase. O sonho dele o tornou infeliz. Em vez de me identificar com o protagonista, eu concordei com a mãe. É verdade. Às vezes, os sonhos podem nos tornar infelizes. Yeonju parou de teclar. A mãe disse outra coisa também. Você não conseguirá aproveitar a vida se continuar buscando um sonho impossível. Ela tem razão. Mas se correr atrás de um sonho te deixa feliz, então vale a pena, não? Yeonju olhou para Minjun por um momento e voltou a mexer os dedos. Acho que depende de cada pessoa, de seus valores individuais. Com certeza, há quem consiga arriscar tudo na vida por um sonho, mas muitos devem ser o oposto. E de que lado você está, Minjun? Ele refletiu sobre a vida nos últimos anos e respondeu: correr atrás de um sonho pode ser divertido, mas acho que é mais provável encontrar a felicidade desistindo de um sonho. Eu só quero viver em paz. E, gente, isso aqui alugou um triplex na minha cabeça, porque eu pensei muito assim que meu grande sonho por muito tempo foi assim, ser uma professora universitária de literatura para eu só poder falar de literatura. E aí eu tive que seguir, a carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado. E, gente, os anos que eu fiquei na pós-graduação, eu acho que foram os anos mais infelizes da minha vida, porque foi muito estressante. Eu vivia ansiosa. E assim, eu descobri que por mais que eu amo falar sobre livros e dar aula de literatura, para quem tá interessado, isso é muito importante, porque dar aula de literatura para quem não tá interessado é muito maçante. Ao mesmo tempo, ter que seguir o caminho acadêmico para atingir isso foi muito ruim para mim, me trouxe muita infelicidade. E aí eu descobri que eu não gosto de ser uma pesquisadora, eu gosto de falar sobre livros. E aí eu lembro que eu tava na finaleira, do meu doutorado, para meu azar foi bem no alto da pandemia. E aí uma das coisas que eu fiz, assim, lembra que teve aquela fase que todo mundo, começou a fazer pão com fermento natural, todo mundo começou a fazer yoga em casa, sabe? Lembra daquela fase? Pois é, foi nessa época que eu abri o meu canal do YouTube. Foi em agosto de 2020 que eu fiz o primeiro vídeo. Se vocês olharem meus vídeos mais antigos aí, assim, eu não sabia nada, eu não sabia editar, eu não sabia como colocar um som minimamente de qualidade, eu não sabia, que tinha que ter muita luz pra imagem ficar mais ou menos. Então, assim, eu realmente não sabia nada, mas eu comecei aquilo porque eu queria começar a falar de livros de uma maneira mais informal, porque do jeito que eu tava tendo que fazer, que era escrever artigos, escrever minha tese, que é algo super, hiper, mega formal, eu não gostava daquilo. Eu gosto de falar de livros e dizer as minhas impressões sobre ele e não ter que, assim, provar que o que eu tô dizendo sobre aquele livro realmente tem fundamento, ter que provar com teoria, ter que provar com autores, sabe? É muito maçante falar de livros academicamente. Eu gosto, assim, dessa informalidade. E não é que, como professora, eu posso, de certa forma, ter informalidade, eu posso dizer as minhas impressões. Mas num artigo para publicar na minha tese, eu tinha que escrever de maneira muito formal. E eu, de certa forma, eu realmente desisti do meu sonho de ser professora universitária, Hoje em dia eu sou professora de literatura, mas eu só dou aula para ensino médio. E realmente desistir de ser uma acadêmica produtiva, que publica muitos artigos, foi um alívio para mim. Com certeza me trouxe mais felicidade do que se eu ficasse insistindo naquele sonho de me tornar uma professora universitária. Aí no final do livro tem, assim, de certa forma, um pós-fácil da autora, e eu vou ler um trecho para vocês. Queria escrever sobre um lugar para onde vamos quando queremos escapar das obrigações do dia a dia, um local onde não há ninguém nos criticando ou cobrando algo, um refúgio onde podemos descansar, parar e respirar. Queria escrever sobre um dia em que sua energia não está sendo sugada, mas sim preenchida. Um dia em que você acorda com expectativa e termina satisfeito. Um dia esperançoso, em que passamos horas tendo conversas significativas com aqueles que amamos. E acima de tudo, um dia em que nos sentimos bem. Eu queria retratar um dia assim e como as pessoas o vivem. Talvez você não perceba de imediato, mas os personagens de Bem-vindos à Livraria Ryunandong estão constantemente dando pequenos passos, aprendendo coisas novas ou fazendo mudanças em suas vidas. Talvez o que eles estejam fazendo não seja considerado um grande sucesso, mas eles estão sempre crescendo, mudando e evoluindo. O julgamento alheio não importa. O fato de eles progredirem e gostarem de onde estão já basta. A régua que mede o seu valor precisa estar dentro de si, e isso já é o suficiente. E se a gente parar pra pensar, ele meio que tem esse certo discurso, assim, de autoajuda, de nos querer fazer nos sentir bem, de nos colocar numa história que nos faz sentir bem. Mas diferente da autoajuda que tenta nos vender soluções de como alcançar o nosso sonho de forma rápida e fácil, aqui ele está nos dizendo que talvez nosso objetivo pode ser o lugar que a gente já está, ou talvez que a nossa felicidade esteja em outro lugar. Então, assim, por mais que ele tenha esse discurso, no final eu achei isso
isso bastante honesto. Então, assim, gente, não é um livro assim que tem uma história super mega cativante com várias reviravoltas, não. É um livro assim que nos traz certa calma, que nos traz uma certa paz. Definitivamente é um livro para amantes de livros. Eu jamais indicaria esse livro para alguém que está tentando encontrar um gosto pela literatura. Não, esse aqui é um livro que eu só indico para quem já gosta muito de ler, para quem encontra, sim, um refúgio nos livros e na literatura. Se esse é o seu caso, fica aí a recomendação. Por hoje era isso, gente. Um abraço e até a próxima. Meu Deus, eu não poderia... E sim, gente, me assustei com a planta aqui do lado.